Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Alfa FM. Identificação ZYU 873, Rádio Alfa FM, operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320, Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Ótima tarde a você ligado aqui na programação da Rádio Alfa FM. Sejam todos bem-vindos a mais um Alfa Resenha. Eu sou Vinícius Alves e nessa terça-feira, dia 12 de março, damos o pontapé inicial em mais um programa. Eu estou mais uma vez ao lado dele, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo a mais um Alfa Resenha. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Vamos aí nessa calorosa aí, tarde de terça-feira. Vamos para os assuntos aí do futebol, do esporte em geral, né? E vamos debater aí sobre tudo que está acontecendo aí no cenário esportivo. Bom programa para todos, sempre um prazer estar aqui. Valeu, Cacau. O programa de hoje vamos falar de seleção brasileira, Copa do Brasil, definição aí dos horários do Campeonato Paulista, futebol europeu e muito mais. Lembrando que vocês podem participar com a gente mandando a sua mensagem aí na nossa live que já está rolando no Facebook e também através do WhatsApp da Rádio Alfa FM. Participe conosco, nos diga de onde está nos ouvindo, assistindo e também faça seu comentário sobre os assuntos abordados aqui no nosso programa. Cacau, vamos começar falando de seleção brasileira, porque o Dorival já teve que mexer, hein? O técnico da seleção anunciou as convocações do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto. O trio entra nas vagas do Ederson, do City, do Marquinhos, do PSG e do Gabriel Martinelli, do Arsenal, que foram cortados da lista, todos lesionados. Os 3 jogadores chamados por Dorival receberam as primeiras convocações de suas carreiras. E eles aumentam o grupo de estreantes na lista do treinador. Com esse trio, o Brasil terá 8 jogadores que nunca atuaram pela seleção nos amistosos contra a Inglaterra, dia 23 deste mês, e contra a Espanha no dia 26. O goleiro Ederson, ele se lesionou no empate do City contra o Liverpool e deve ficar pelo menos 4 semanas afastado. E com a sua ausência, o Dorival não terá os 2 principais jogadores da posição para a sua estreia pelo Brasil. O Alisson também se recupera de um problema físico. Destaque do Vasco na temporada, o Léo Jardim recebe a convocação
um dia após bater o recorde pessoal de defesas em uma partida. O ex-goleiro do Lille fez 12 no empate em 1-1 com o Nova Iguaçu no jogo de ida da semifinal do Carioca. O zagueiro Marquinhos não joga desde o dia 17 de fevereiro pelo PSG e chegou a ser relacionado para a partida contra a Real Sociedad na última rodada da Champions. No entanto, ele voltou a sentir uma lesão muscular e não estará disponível para o amistoso da seleção, e daí o Fabrício Bruno foi chamado em seu lugar. Por fim, o Martinelli teve um problema no pé na goleada por 6-0 do Arsenal contra o Sheffield e é outro desfalque. E como substituto, o Dorival chamou o Galeno, que é destaque do Porto e que atua na ponta esquerda. O atacante de 26 anos tem 13 gols e 11 assistências em 36 jogos pelos Dragões na temporada. E com nacionalidade portuguesa, ele também era cogitado para defender as cores de Portugal. Então, amistoso contra a Inglaterra, dia 23, em Wembley, Londres, e depois contra a Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Cacau, gostou dos novos convocados do Dorival? Surpreso com algum nome? Eu acho que, para mim, os três surpreenderam, né? Aí uma curiosidade, eu acho que fazia muito tempo que não tínhamos 3 goleiros que atuam no futebol brasileiro convocados, né? Ao mesmo tempo. O outro goleiro é o Bento, né? Então é o Bento, o Rafael e agora o Léo Jardim. Os três atuam no futebol brasileiro. Acho que fazia muito tempo que isso aí não acontecia. O Fabrício Bruno, não sei nem se ele é o melhor zagueiro do Flamengo, né? Mas ele foi treinado pelo Dorival, né? Então o Dorival deve conhecer esse jogador. E esse Galeno, sinceramente, não tenho referência, eu não conheço. Não conheço e eu acho... por que não o Vitor Roque, né? Será que o Galeno aí tá melhor que o Vitor Roque? Merece mais a chance que o Vitor Roque, por exemplo? Então, eu tenho minhas dúvidas, mas não posso. Desse jogador eu não posso comentar porque eu não tenho opinião formada sobre ele. Não tenho conhecimento técnico para isso. Mas vai ser feita a convocação e pode ser que caia no colo do goleiro Rafael do São Paulo a titularidade, né? Porque... entre os 3 que estão convocados, né? O que tem mais bagagem... é ele, né? O Bento foi mais vezes convocado, né? Ele jogou mais nas seleções de base, mas eu acho meio, né? É um goleiro que não sei se tem a confiança do Dorival, acho que ele não conhece o Bento, eu acredito que ele não conhece. Quando ele passou pelo Atlético, acho que o Bento não estava lá, né? Que o Bento é um goleiro novo. Mas enfim, não sei se... o perigo de tudo isso é que são jogos contra a Inglaterra e Espanha, né? Então, parada dura, hein? Parada dura lá, fora de casa. E são, né, uma posição, principalmente de goleiro, é que mais preocupa. Será que o Léo Jardim fez tudo isso para merecer uma convocação para a seleção? Eu acho que é o mesmo raciocínio do Rafael. Será que ele poderia optar pela segurança, apesar da má fase, né? Apesar da má fase, o Everton nem foi lembrado, né? Então tivemos 5 possibilidades, né? Que são os 2 goleiros que estão machucados e mais os 3 que estão convocados, e ele não cogitou levar o Everton, goleiro do Palmeiras, que para muitos deveria ser o titular, inclusive quando tá o Ederson e o Alisson, né? Então a surpresa mesmo é essa convocação do goleiro do Vasco, né? O Fabrício Bruno também é uma surpresa, né? Porque às vezes nem titular do Flamengo ele é, né? Em muitos jogos ele não entra. Então, assim, eu gosto de dar oportunidades para os jogadores. Esses jogos, se a gente for pensar, não vale absolutamente nada, são amistosos, né? É só pra gente ter o gosto de ver Brasil e Espanha, Brasil e Inglaterra. Então o Dorival foi corajoso. E se a gente pode falar uma coisa, pelo menos ele foi corajoso. Com certeza, Cacau. Tava dando uma busca aqui agora para ter maiores informações desse Galeno. Ele jogou no Grêmio Anápolis aqui no Brasil só e foi muito cedo pro Porto B. Tanto que ele tem nacionalidade portuguesa já. E aquela coisa, já aconteceu outras vezes, né? De algum técnico de seleção convocar algum aspirante a ser convocado por outra seleção para tentar tirar essa opção do seu rival, né? Eu não sei se ele teria sequência na seleção. Confesso que não conheço o futebol do Galeno, mas ele inclusive fez o gol no jogo de ida da Champions League semana retrasada. Contra o Arsenal. Isso. Contra o Arsenal.
Então, talvez, porque o Dorival esteja pensando, né? Ele não levou o Vitor Roque, porque o Martinelli que foi desconvocado, né? E o Martinelli joga pela esquerda, atacante pela esquerda, talvez ele pegou com as mesmas características, pelo que eu entendi. Né? Então, não quis... Porque a gente fala atacante e a gente põe tudo no mesmo bolo, né? Mas tem sempre um planejamento. Não, são características diferentes, né? Atuam em áreas diferentes, né, do campo. O atacante, você pensa que é só o cara da frente. Sim. Tem atacante de dentro da área, tem atacante de ponta, atacante de direita, de esquerda. Tem várias opções. Às vezes a gente quer, como se diz, colocar tudo no mesmo bolo e não é bem assim. Então talvez seja esse o pensamento do Dorival e temos que respeitar aí a convocação, né? Só fazer críticas também é complicado. Mas vamos ver o que vai dar um amistoso. E é aquela coisa que eu sempre falo. Se der resultado, ele é um gênio. Se não der resultado, ele é um burro. E é assim que funciona no futebol brasileiro. Muito bem. Prosseguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, Cacau. Primeiro giro na live, né? Falando de seleção. Tem gente já opinando aí no nosso programa. Vamos lá. O Juliano dando boa tarde a todos. Valeu, Juliano. Boa, Juliano, lá em Fortaleza. Ele já dá a sua opinião aqui da convocação, né? Falando que o Léo Jardim já deveria ter sido convocado antes do Rafael. Eu concordo. Apesar é que eu não concordo nem com o Rafael nem com o Léo Jardim, mas se tivesse, entre os dois seria o Léo Jardim. O Rafael não fez nada para ser goleiro da seleção brasileira e provavelmente pode jogar. Pegou aquele pênalti na Supercopa. Não, aí fica muito, né? Daí a professora Deia Souza, boa tarde, ótima terça-feira. Valeu, prof, obrigado pelas aulas de hoje e por enquanto é isso aí. Muito bem, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso Alfa Resenha nessa terça-feira. Cacau, terça-feira também é dia de dar sequência aos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, porque a competição conhecerá os seus últimos classificados dessa fase nessa semana. Então, com a realização de 16 partidas e 4 delas já hoje e com 2 clubes da Série A em campo. No estádio Luso Brasileiro, às 20 horas, o Cuiabá visita a Portuguesa Carioca. A equipe matogrossense vem de uma classificação tranquila sobre o Real Noroeste na primeira fase, com uma goleada por 4-0 fora de casa. E já o time carioca eliminou o conterrâneo Audax com um empate sem gols. Já o Bahia vai à Serra Gaúcha enfrentar o Caxias às 9h30 no Centenário. Na primeira fase, o tricolor baiano passou sem dificuldades pelo Motoclube com goleada por 4-0 lá no Maranhão. Já o Caxias eliminou a Portuguesa Santista com uma vitória por 1-0, também fora de casa. Os jogos entre CRB e Atlético no Rei Pelé, às 7 da noite, e ABC e Brusque, às 9h30, no Frasqueirão, completam os jogos dessa terça-feira de Copa do Brasil. Então tá aí, Cacau, Copa do Brasil tendo a sua sequência aí na segunda fase, tem jogos terça, quarta e quinta. Ao final dessa semana teremos todas as equipes classificadas para a terceira fase em que entram os clubes que estão na Libertadores. Exatamente, então jogos importantes aí, né? O Cuiabá vai pegar a Portuguesa do Rio, que não conseguiu classificação para as finais, está disputando o Mundial, né? Tá na Copa Rio. Copa Rio, né? Mundial. Não sei se classificou para. Não sei se. Não vi. Ia jogar com o Bangu, era Portuguesa e Bangu o jogo, se não me engano. Deve ter classificado, então. E vai pegar o Cuiabá, que está embalado, né? Tem o Deivinho, o Cleison e outros jogadores lá. Acredito que o Cuiabá seja favorito. Já o Bahia tem uma pedreira, né? Porque a gente fala que jogar no interior do Rio Grande do Sul não é brincadeira. Lá em Caxias do Sul, mais ainda, né? Apesar de ser o estádio Centenário lá do Caxias, né? É um estádio, não é tão caldeirão como os outros, né? Aliás, Caxias do Sul tem 2 belos estádios, né? Tanto o Centenário quanto o Alfredo Jaconi. Exatamente. São grandes estádios, né? Nem parece que é que normalmente a gente fala no interior lá do Rio Grande do Sul, aquele estadinho acanhado, a torcida em cima, tudo. Esse estádio já não é. Mas é um jogo difícil. O Caxias, que é semifinalista do Gauchão, né? Classificou se não me engano, vai pegar o Grêmio agora. Caxias e Grêmio é uma das semifinais. O Caxias já foi o ano passado e é de novo semifinalista do Gauchão. Então é um jogo difícil para a equipe do Bahia, né? Que tem
não sei se é patrocínio, né? A Grupo City, que está por trás. É o investimento do Grupo Bahia, City, né? É um clube do Grupo City. Um clube do Grupo City, né? Que teve contratações de impacto nessa temporada aí. Everton Ribeiro, acho que foi o carro-chefe aí das contratações aí do Bahia, que quer fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro e também passa pela Copa do Brasil. Com certeza o Bahia tem sonho de ir longe nessa Copa do Brasil, mas já vai pegar uma pedreira aqui na segunda rodada. É isso aí, lembrando que nessa fase, Cacau, em caso de empate, é pênaltis, não tem mais a vantagem para o visitante. Então, aí que fica aquela dificuldade. O Bahia tem que ganhar o jogo lá em Caxias. Então o jogo começa, ninguém está classificado na hora que começa o jogo. Então é uma dificuldade a mais. Essas coisas do regulamento que influenciam muito na partida. Muita gente não dá bola para isso, acha que é um jogo, entra lá e joga. Não, cada um é o famoso jogar com o regulamento embaixo do braço. Se o Caxias precisa da vitória, o Bahia joga pelo empate lá, é um jogo totalmente diferente de começar sem ninguém ter a vantagem. Porque daí o time de Série A vai querer se impor. É natural isso. E vai ficar naquela coisa. E o empate fica bom pro time da casa. E o time que quer se defender é muito mais fácil de tentar se defender do que ter que atacar. Então tem que se pensar sempre no regulamento da competição. Muito bem. Dando sequência aqui, tem mais gente chegando no nosso programa, Cacau. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui na 87.5 FM. É isso aí. O Rubens Avelar está aqui dando boa tarde, rapaziada. Grande Rubão. Rubens. Juliano dando seu pitaquinho aqui na convocação ainda. Tite deveria ter chamado o Cássio, que está em férias de meio de temporada. Aí ele com uma gafe, hein? Daí ele consertou. Daí ele consertou, que é o Dorival. Mas eu acho que ele foi proposital. Uhum. E o Carlão está aqui dando boa tarde a todos. O Carlão que está lá em Anhembi. Muito bem, Tite, Corinthians, Cássio, seleção, tá tudo interligado, né, Juliano? É automático. Férias de meio de temporada é boa. Tem esse jogo de quinta-feira e depois sabe lá quando, né? Não, daí tem a Taça do Interior, Corinthians e Água Santa. Ainda que o ano passado a Portuguesa chegou a disputar, mas tinha outro nome. Escreveu Taça, eu vi no Instagram do Paulistão. É o antigo Troféu do Interior, mas é que o ano passado tinha outro nome. Teve outro nome. Mas hoje está como Troféu do Interior e está o Corinthians, isso eu estranhei também. O próprio Água Santa, que é Grande São Paulo. Não é da capital, né? Então, muito bem. Seguindo aqui, vou falar então das quartas de final, que não terá o Corinthians, Cacau. Vou falar do principal mesmo, do carro-chefe. Porque as quartas de final do Paulistão acontecerão nos dias 16 e 17 de março, com 8 clubes ainda na disputa pelo título. As datas foram definidas em reunião na tarde dessa segunda-feira, lá na sede da Federação Paulista, com os representantes dos clubes. Então ficou assim, tome nota, joguinhos, tudo separadinho, os jogos aí para você maratonar. Muito bom desse jeito. É isso aí, sabadão, a partir das 6 horas da tarde, Palmeiras e Ponte Preta, lá na Arena Barueri, vulgo leilão. Se você quiser acompanhar a partida é na Cazé TV e no Paulistão Play. Esse é o único jogo do sábado. Palmeiras e Ponte, sábado às 6 da tarde. Acredito que estarei assistindo lá no Rebola. Muito bem. Daí na sequência, Cacau, domingão, aí dá para você emendar tudo, hein? Às 16 horas, no Nabi Abichedi, tem Bragantino contra Inter de Limeira. Também transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play. Aí você, acabando esse jogo, pode assistir a São Paulo e Novo Horizontino, que será às 18 horas no Morumbis. Aí esse é o jogo da TV Record também, além da Cazé TV e do Paulistão Play. E aí, depois do jogo do São Paulo, às 8h15 da noite, é a vez de Santos e Portuguesa duelarem na Vila Belmiro. Partida que terá a transmissão da TNT e do Max. Gostou aí da distribuição, Cacau? Gostei, eu acho que tinha que ser dessa forma mesmo. A gente só errou aqui que achou que um dos jogos que esse Inter e talvez o Inter e Bragantino fosse no sábado 4 horas e não no domingo 4 horas. Mas tá bem dividido, acho que é legal isso pra gente poder acompanhar, que agora é o filé mignon, né, do campeonato, a gente poder acompanhar todas as partidas, né? Mata-mata é sempre legal, né? Na verdade é só mata, né? Não é mata-mata, né? Não tem jogo de volta. Mas eu acho que foi bem distribuído, foi bem a federação nesse quesito aí. Muito bem, eu só fico assim, né?
Todos os jogos transmissão no YouTube lá pra ver certinho na caseira, só o do meu time que é na TNT. Complicado, né? Pensa do lado positivo. É escolhido o jogo é exclusivo da HBO Max, escolheu o jogo a Record escolhe primeiro e a TNT escolhe depois. O Casé fica com o que tem. É que justo em casa lá, o meu escagato dá umas panes às vezes, né? Se tivesse no YouTube tava liberado, né? Dava pra assistir tranquilo. Agora tem que torcer pro sinal não cair. Pensando nesse sentido, aí fica difícil. Seguindo aqui, Cacau, agora bastante gente chegando, hein? Mais pessoas aqui no nosso Alfa Resenha. Vamos lá. Aqui, o Sérgio Parré, boa tarde, meu artilheiro. Será que ele tá falando pra quem? Nós aqui. É pra você, né? Com certeza. Aí... Brincadeira aí, Parré não viu minha... Viu? Amanhã precisamos combinar, chegar junto e jogar no mesmo time de novo, hein? Se você é o meu... Panelinha. Você é o meu assistente, mas eu também dou as minhas assistências pra você. Aí eu preciso passar o dito amanhã, tá empatado. O Denilson Guimarães está aqui também, dando boa tarde a todos. Boa tarde aí pro Denilson. A Deia Jimenez, né? Tá dando boa tarde, meninos. Obrigado aí pelo meninos. Popular Coraçãozinho Verde de Palmeirense e o Porquinho, né? E a Fabiane também, bom dia, meninos. Obrigado também pelos meninos. Obrigado aí pra Fabiane. Fabiane que fez aniversário esses tempos aí, acho que foi no final de semana, hein? Então fica aqui o nosso parabéns também pra você, Fabiane. Seguindo, Cacau, falar agora de Liga dos Campeões, Champions League, porque temos a sequência aqui para definir os últimos classificados às quartas de final. Começar falando do time do Galeno, o Porto, que visita o Arsenal, para decidir uma vaga nas quartas de final. Depois da vitória portuguesa por 1-0 no jogo de ida, o time inglês joga em casa, precisando de 2 gols de diferença para avançar sem a necessidade de prorrogação. A bola rola a partir das 17 horas. O Arsenal do Arteta vem embalado de uma rodada em que assumiu a liderança da Premier League. Depois de vencer o Brentford por 2-1 no sábado, a equipe viu o Liverpool e o City empatarem no domingo. A grande baixa para hoje, comentamos mais cedo, deve ser o Gabriel Martinelli, que segue no DM. Do outro lado, o Porto, do técnico Sérgio Conceição, é o terceiro colocado da Liga Portuguesa com 7 pontos a menos que o líder Sporting. O último resultado na Liga foi vitória por 3-0 sobre a Portimonense fora de casa. E olha só, hein? Hoje confronto recheado. Até 7 jogadores brasileiros podem ir a campo hoje. Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus estão à disposição do Arsenal e o Wendel, Otávio, PP, Evanilson e o Galeno são as opções do Porto. Lembrando que o último deles fez o gol do jogo de ida e se destaca nessa Champions com 9 participações em gols, 5 bolas na rede e 4 assistências. Então tá aí, Cacau. Hoje, Champions League dando sua sequência nas oitavas, o Arsenal recebendo o Porto. Porto que tem a vantagem por ter vencido na ida por 1-0. O resultado até certo ponto surpreendente, né? Porque o Arsenal, na minha opinião, está jogando, se não o melhor futebol da Europa, um dos melhores, né? O futebol mais bonito, né? Veio de várias goleadas de 5, 6, né? Fora de casa, na Premier League, que é o campeonato mais difícil. Mesmo os times considerados pequenos são times bons, times de investimento, né? Não é comum essas goleadas fora de casa. Aí o Arsenal conseguiu 3 seguidas, né? Então, e assume a liderança do campeonato. Mas é aquela coisa estranha, né? Que me parece que o Arsenal joga melhor fora de casa do que em casa. Mas não foi o que aconteceu na partida de ida contra o Porto. E agora o Arsenal é aquela coisa, né? Precisa ganhar de 2 gols de diferença, né? Não é uma tarefa simples. O time do Porto é bem montadinho, né? Eu assisti o jogo de ida, foi bem equilibrado, né? Talvez o empate fosse o melhor resultado, mas o Porto conseguiu um gol no finalzinho, esse gol do Galeno. Talvez isso tenha dado mais visibilidade para ele também, no sentido de seleção, né? Que foi muito importante, né? E acredito que, assim, o Arsenal vai jogar em cima, né? Eu tô estranhando, o Gabriel Jesus tem jogado pouco, né? Às vezes nem entrado, tem jogado muito pouquinho. Não sei se tá vindo de contusão, o que tá acontecendo, ou se realmente ele ficou um tempo lesionado, sim. Mas realmente perdeu o lugar no time, o time tá jogando bem, né? O único senão até agora dos últimos partidos foi esse jogo com o Porto, né? O Arsenal deu aquela arrancada, né? Diferente do campeonato passado em que deu aquela botafogueada
na Premier League, agora ele deu uma... A inspiração do Botafogo foi o Arsenal no ano passado. Foi o Arsenal, exatamente. Esse ano o Arsenal deu uma arrancada aí no campeonato inglês e assume a liderança, né? Faltando acho que 10 rodadas, o Arsenal é a única equipe que só depende dele para ser campeão. Só que vai ter o clássico contra o City lá em Manchester. Né? Então vai ter dificuldade. Mas então vai jogar tudo nesse jogo aí. O Arsenal pode surpreender nessa liga na Champions, né? Que tem jogado futebol para isso. Vamos ver se a questão emocional, tudo isso não vai influenciar na equipe do Arsenal, tradicional amarelão no futebol europeu. Nossa, eu lembro aquele jogo do Arsenal contra o Barcelona, aquele gol do Belete lá. Meu Deus. Passou muito pelo goleiro também, né? A expulsão do goleiro ali. Passou muito por isso aí também. Ditou muito o que foi aquele jogo. A época que eu estava começando a acompanhar mais a fundo o futebol europeu, Cacau, 2006 esse aí, Acho né? que foi 2006. Porque 5 foi o Liverpool e Milan, né? Muito bem. Outro jogo dessa... Esse jogo foi em Paris. Isso. Outro jogo dessa... Hoje é terça, né? Isso. Terça-feira. Tô ficando perdido aqui. Barcelona e Napoli entram em campo para decidir também uma vaga nas quartas de final. Depois do empate por 1-1 na Itália no jogo de ida, quem vencer na Espanha garante sua classificação. A bola rola também às 17 horas. O Barcelona vem de vitória por 1-0 sobre o Mallorca no último sábado, mas segue 8 pontos atrás do Real Madrid e vê o título do Campeonato Espanhol muito distante. Na Champions, a equipe comandada pelo Xavi, que já anunciou que vai deixar o cargo no fim da temporada, tem 100% de aproveitamento jogando em casa. O Napoli, que é comandado pelo terceiro técnico diferente na temporada, porque antes da chegada do Francisco Calzona demitiu o Rudi Garcia e o Walter Mazzarri, vem de 5 jogos de invencibilidade no campeonato italiano. Só que a situação na Liga Nacional não é boa, ocupa apenas a 7ª posição. E para o jogo de hoje, o Xavi tem desfalques importantes por questões físicas. O Baldé, o Pedri, o Gavi, o De Jong e o Ferran Torres estão no departamento médico e do lado italiano, o Zielinski, o Ingong e o Cajuste também são as baixas. E esse confronto também pode ter brasileiros em campo, hein? Até 4 jogadores. O Juan Jesus e o Natan, zagueiros à disposição do Napoli, além do Rafinha e do Vitor Roque, atacantes do Barcelona. Só que o ex-Atlético Paranaense vem tendo poucas oportunidades e somou apenas 41 minutos em campo nas últimas 4 partidas. Então tá aí, Cacau. Esse aqui é outro confronto em aberto, né? Barcelona e Napoli. Não, tá em aberto, graças também a um gol do Napoli no finalzinho do jogo lá, né? O Barcelona vencia por 1-0, o Napoli empatou. Por jogar em casa, o Napoli tem um ligeiro favoritismo aí, né? Um pequeno favoritismo. Foi melhor na primeira partida. O Napoli não repete as atuações da temporada passada. Ele foi muito bem o Napoli. Passa longe de repetir. Né? Tá muito abaixo, né? Conseguiu a classificação a duras penas na primeira fase, diferente do ano passado, em que conquistou o primeiro lugar no grupo que tinha o Liverpool, né? Foi líder do grupo esse ano e passou a duras penas aí. Faz esse confronto com o Barcelona, que também não é, apesar de ter muitos nomes, né? Lewandowski, o próprio Rafinha, vários jogadores aí de nome, né? O Gundogan, vários jogadores de nome, ainda não conseguiu se ver como equipe, e isso causou a saída do treinador, né? Treinador Xavi no meio do ano, né? Fica a expectativa até da chegada do Klopp. Alguns estão falando, cravando o Klopp no Barcelona. Eu acho que ele vai para o Bayern de Munique, né? Mas enfim, o Barcelona tem mais camisa, né? Tem mais tradição nessa competição. Já foi campeão várias vezes. O Napoli nunca chegou, né? Nem na época do Maradona e ganhou a Copa da UEFA lá, né? Ganhou a Copa da UEFA. Se não me engano, 2 vezes. Na época de Maradona e Careca. Num outro formato de Copa da UEFA. Sim, né? sim. Bem diferente. Mas enfim, um jogo equilibrado, porém um ligeiro favoritismo para o Barcelona. Se o Barcelona acertar o jogo, o Barcelona vence o Napoli, é mais time. Mas não dá para descartar, né? E jogar contra time italiano é complicado, né? Você precisando da vitória é bem complicado. Muito bem, esses são os 2 jogos de hoje da Champions League, Cacau. Amanhã as últimas 2 partidas das oitavas de final. Tem mais gente chegando aí no nosso programa? Quem nos acompanha ao vivo, Cacau? Nosso amigo Turquinho chegou aqui, né?
Dando boa tarde para o Cacau, Vinícius e audiência qualificada. Quer puxar o saco da audiência também. Tá certo, Tá certo ele, tá certo. Cada vez mais gente. Nós, né? Live bastante gente hoje, hein? Sim. E o Turquinho tá devendo uma cerveja para nós. Fez aniversário a semana passada, foi no Rebola e não pagou nenhuma cerveja para os amigos. E tem que pagar fora do Rebola também, viu, Turquinho? Que eu quero tomar uma também. Aqui o Rubens dando a sua opinião sobre os confrontos de hoje. A opinião embasada do homem que escreve para sites de futebol europeu, hein? Exatamente. Ele acredita aqui que passam Arsenal e Napoli. Barcelona nada confiável, com mais desfalques importantes, né? Mas os desfalques do Barcelona acho que já vem de tempo, né? Esses desfalques, né? Até porque o Napoli não está nada confiável também. Realmente, eu acho que essa que é a questão. Nenhum dos dois está confiável. Então esse confronto está bem aberto nesse sentido, né? O Arsenal, nas opiniões dele também, eu acho que o Arsenal é favorito, mas se precisar ganhar de 2 gols, né, para classificação direta, não é uma coisa simples, né? O primeiro jogo, se a gente tiver como parâmetro o primeiro jogo, que o Arsenal normalmente tem jogado bem fora de casa, não foi tão bem assim contra o Porto, mas porque também encontrou resistência no adversário, né? Então são jogos, eu acho que bastante, eu acho que tá tudo em aberto hoje. Tá bem, o que der não vai ser zebra não. Muito bem, eu quero que ele participe do programa da quinta-feira, quando teremos Liga Europa para comentar no nosso programa aqui. Eu quero ver como é que está o derrocismo dele, depois do jogo de domingo contra a Fiorentina. Mas vamos lá. Voltar a falar de futebol brasileiro aqui, Cacau, porque é aquela coisa, né? Para quem não torce pro time, é um prato cheio. Falar um pouquinho mais de uma outra pendência lá do Corinthians. O corintiano, tá feia a coisa, hein? Vamos por partes. O meia Juliano, que hoje defende o Santos, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo nesta segunda-feira contra o Corinthians, clube que ele defendeu entre 2021 e 2023. No processo, o Juliano cobra 1,8 milhão de reais do Corinthians referente a direitos de imagem. Segundo o jogador, no ano passado o clube não pagou a ele 8 parcelas de 213 mil que estavam previstas em contrato. O valor da dívida foi corrigido pela inflação e acrescido de juros pela defesa do Juliano. O advogado do atleta pede que, no caso o pagamento não seja feito em 3 dias, o Corinthians tenha penhorada receitas provenientes de contratos comerciais para direitos de transmissão dos seus jogos ou exploração de placas de publicidade da Neoquímica Arena. A dívida do Corinthians referente a direitos de imagem gira em torno de 100 milhões de reais. O problema é antigo e vem acarretando cobranças na justiça, e uma delas é do Matias Rojas, que a gente vai falar na sequência. O balancete financeiro do clube, divulgado em agosto do ano passado, apontava uma dívida de 88,2 milhões de reais em direitos de imagem. O Corinthians tem por praxe não comentar processos judiciais em andamento, e o Juliano deixou o timão no ano passado com 143 partidas disputadas e 12 gols. Bom, para quem não acompanha muito, né, direito de imagens é uma forma que eles encontraram de pagar maquiar, pagar menos imposto, que é salário mesmo, direito de imagem, né, Cacau? Sim, o jogador abre uma empresa, uma empresa individual, né? Não dá nem para ser MEI porque passa do valor, né? Passa muito do valor, né? São valores maiores, mas é uma forma de não pagar imposto, né? Não pagar INSS, fundo de garantia, esses impostos e aí alguns, né? E normalmente a maior parte dos vencimentos do jogador tá no direito de imagem. Ele é registrado com salário menor, né? Vai pagar impostos sobre esse salário menor e tem o restante que a MEI do jogador recebe como direito de imagem. Muitos clubes, quando você ouve aí que os salários estão em dia, muitos clubes estão com salário em dia. Sim, mas o direito de imagem é salário, né? Só quem acredita em Papai Noel que não sabe disso. E os clubes priorizam o pagamento do salário, que pode dar uma dívida trabalhista maior, né? E também dívidas com o governo e outras questões aí. E segura esse direito de imagem. Depois eu pago tudo, que é um absurdo, né? Muita gente fala, o Juliano está pedindo dinheiro. Não é, o dinheiro é dele. Ele foi combinado, está em contrato e o Corinthians não pagou. O Rojas
Não jogou nada no Corinthians? Não jogou. Só que ele foi contratado por valor X e tem que receber o valor X. Então, não tem que o torcedor ficar achando, o jogador vai cobrar o clube. A relação é de empregador e... patrão e empregado. Patrão e empregado, empregador e empregado. Né? Se você, na sua empresa lá, não recebe o combinado, né, o que está em contrato, você vai tomar suas providências cabíveis. E é assim que funciona. E o Juliano, no caso, são 8 meses, Cacau. Imagina você 8 meses. trabalhando e ficar 8 meses sem receber seu salário, né? É que muita gente fala, mas ele recebe não sei quanto, ele recebe, né, já ganha bem, tudo, só que o salário já dá para ele viver. Não, tanto dá para ele viver que ele vive. Né? Mas é direito, não adianta. Uma outra coisa também, ele tem um salário alto, consequentemente o padrão que ele leva, o padrão de vida que ele leva também é alto, né? Exatamente, mesmo jeito que ganha mais, quem ganha mais gasta mais, né? Tem padrão, tem uma casa melhor, um carro melhor, né? Outros gostos melhores, a família, né? Não sei se ele é casado, tem filhos, também acostumado com esse padrão, e se é prometido, o grande ponto aí é, se é prometido, tem que pagar, é assim que funciona. Vou falar na sequência aqui agora de outro pepino que o pessoal do Corinthians está tendo. Esse aqui, então. Eu comecei com o levinho para agora entrar o grosso. O Juliano está cobrando 1,8 milhão, né, Cacau? Sim. Já o Rojas move uma ação contra o Corinthians, não é nem na Justiça de São Paulo, é na FIFA. Cobrando 8 milhões de dólares a receber. Cerca de 40 milhões de reais na cotação atual. E esse valor representa todos os salários, direitos de imagem e outras verbas que constam no contrato dele, que tem validade até junho de 2027. O caso deve levar alguns meses até ser julgado. E até lá, o Corinthians ainda pode negociar um acordo extrajudicial com o jogador paraguaio. Logo após o Rojas pedir a rescisão do contrato há 2 semanas, dirigentes do Corinthians mantiveram contato com os representantes do atleta em busca de uma solução amigável. As negociações não evoluíram e não houve mais conversas. Procurado pela reportagem do GE, o advogado Rafael Botelho, que trabalha no escritório que assessora o atleta juridicamente, disse não terem sido procurados pelo Corinthians com proposta de acordo. O ex-camisa 10 do Timão pediu o rompimento unilateral do vínculo dele por justa causa. O jogador alega que o clube pagou a primeira parcela do acordo feito com ele em janeiro, mas não quitou a de fevereiro. E a dívida é referente a direitos de imagem lá de 2023, inicialmente no valor de 5 milhões de reais. Tal inadimplência, na visão do atleta, o respalda para pedir o encerramento do contrato mediante o pagamento integral dele. A atitude do Rojas pegou o Corinthians de surpresa e irritou a cúpula alvinegra, que entende que era possível resolver a pendência sem esse pedido de rescisão. O ex-camisa 10 se vê amparado pelo acordo firmado no início desse ano, no qual o clube reconheceu a dívida com ele, e o documento previa o rompimento em caso de atraso de qualquer parcela. Aí lá atrás, em dezembro do ano passado, na gestão do ex-presidente do Willy Monteiro Alves, o paraguaio notificou formalmente a diretoria sobre os atrasos e as possíveis consequências dessa falta de pagamento. A solução acabou ficando para a nova gestão, encabeçada desde o dia 2 de janeiro pelo Augusto Melo. Lembrando que dias depois um acordo foi fechado com essa direção. Bom, na prática, em caso de condenação na FIFA, além de pagar indenização a Rojas, o Corinthians também pode sofrer punições disciplinares. Por ter sido contratado no ano passado, o Rojas se enquadra no que é chamado de período protegido da entidade, que são as 3 primeiras temporadas do contrato. E nesses casos, como forma de inibir o rompimento unilateral de contrato, a entidade máxima do futebol prevê a aplicação de sanções desportivas a clubes que cometerem justa causa para a rescisão, entre elas a falta de pagamento ao atleta por período superior a 2 meses. E uma das punições, a gente já falou várias vezes aqui no programa, é a aplicação do transfer ban, que é a proibição de registro de novos jogadores. Em casos de período protegido, essa medida é aplicada mesmo se o clube pagar a dívida. E o fato de ser réu primário nesse tipo de caso, eu não acreditei na hora que eu li isso. O Corinthians réu primário nesse tipo de caso. Nesse tipo de caso. Esse fator joga a favor do Corinthians.
Então tá aí, o Rojas, só para complementar, né, após pedir essa rescisão de contrato, o Rojas viajou ao Paraguai e está negociando a sua transferência para o Inter Miami, que é o time dos Estados Unidos, que conta com o Messi e com o Suárez. O cara chegou para causar no Corinthians mesmo, Cacau. Pô, não olhou camisa, não olhou tradição, não olhou história. Paga o que me deve, senão vou botar no pau. E foi lá e tá causando mesmo, hein? Então, mais uma lambança aí da diretoria anterior, na verdade, né? Com, assim, a cereja do bolo foi agora a diretoria atual, mas aí o que acontece? Aí você fala, o jogador mercenário, o jogador... Não. Ele veio, imagina, um jogador paraguaio, não tem vínculo nenhum com o Corinthians, não tem nenhuma... não é corintiano, maloqueiro, sofredor, não tem essa. Ele é um cara, veio do Paraguai, jogava na Argentina, né? Ele é um paraguaio. Jogava no Racing da Argentina, veio com pompa, não sei o que, mas se mostrou um argentino sem raça, que é muito difícil isso, né? O jogador argentino é mais aguerrido, né? Argentino Paraguai mesmo, né? Do Paraguai. Jogador, não, mesmo Paraguai também, jogador latino é assim, né? Jogador com raça. É difícil você ter um jogador, né, que não seja raçudo. Mas enfim, veio. Se fez ou não o papel dele dentro do campo, é discutível. Eu acho que não. Né? Acho que todo mundo tem essa opinião. Mas, quando você assina um contrato, não está escrito lá que você tem que jogar bem em todos os jogos, senão você não vai receber. Não está escrito isso. Você tem o salário, e o que me consta, ele foi em todos os treinos, se apresentou para os jogos, ele não tem nada que desabone para que não seja pago. Aí você é jogador, você é estrangeiro num clube, né, longe do seu país, longe da sua cidade, o clube já não é tido como bom pagador, ainda vai atrás do seu salário, vários meses. Aí o que acontece? Vem uma nova direção, fica aquela esperança, todo mundo com certeza, né? Que nem quando chega um novo técnico, todo mundo que está no banco ali, o cara que não é relacionado, o cara quer jogar. O cara acha que vai mudar alguma coisa, que vai jogar. Então quem não estava recebendo, acha que vai receber. Aí ele confia na nova diretoria, ele confiou na diretoria anterior, tomou o balão. Sim. Confiou nessa diretoria, não, vamos fazer um acordo, né, o que está devendo, tal, parcela. Paga a primeira, na segunda já falha. O que o cara vai pensar? O que a gente faria no lugar dele? Eu acho que foi a mesma coisa. Botava no pau mesmo. É a mesma coisa. Então não tem que ficar bravo, não tem a torcida pegando, não jogou nada e fica pegando dinheiro do Corinthians. Foi o combinado. Quem mandou contratar? Por isso você tem que ter a responsabilidade ao contratar. E é lógico, às vezes você contrata na maior das expectativas, todo jogador não rende. O Borja no Palmeiras foi o Borja e Guerra, os dois, né? Foram grandes jogadores do Medellín lá, tudo, vieram aqui e não pegaram na bola. Contratação de peso. Não, né? Teve até recepção no aeroporto, eu lembro de tudo isso. Que estava contratando o Messi. E o Rojas, mesma coisa. Mas ele tá na dele, não dá pra culpar o cara. E outra, se teve proposta mesmo do Inter Miami, o cara vai ficar no Corinthians brigando pra receber, não sei o que, ou vai pro Inter Miami, jogar com Messi, Luizito e receber em dia. Pensa, vamos pensar a cabeça do cara. Não tem nem o que ver, não dá nem pra pensar meia vez. Esse aí, Cacau, é só mais um dos vários capítulos capítulos não, né? Várias dívidas que vai surgindo aí no cotidiano do Corinthians, né, que teve a divulgação de vários nomes de jogadores, empresários das dívidas que tem, e o pessoal está caindo em cima da antiga direção, né? Inclusive o ex-presidente Duílio Monteiro Alves foi bastante questionado nesse final de semana, acho que no programa do Benjamin Bach na Jovem Pan, e aí o cara não poupou não, desceu a lenha mesmo e que falou que o meu título foi pagar os atrasos, as dívidas, não sei o que, negociar as dívidas, e pelo que a gente está vendo não é nada disso, né? Está estourando tudo. E o grande problema foi o Mano Menezes. Que foi a pior, que isso é uma cafajestado que ele fez com o Mano Menezes. Deve ter sido falado lá, eu não assisti ainda, eu quero assistir esse programa do Benja aí, foi cafajestagem isso aí, o que ele fez. Você está 2 meses de acabar seu mandato, você foi um cara para 2 anos de conta. O que é isso? Isso é você está jogando contra o clube por causa da política interna do clube. E essa questão de processar, a hora que um processa, 2 processos, aí todo mundo se sente no direito, todo mundo que está
prejudicado se sente no direito, porque às vezes o jogador fica meio recuado, vou processar, vou Tem fechar jogador a da porta. tal elenco que tem, É. tem dinheiro para receber. O Sim. Cássio, inclusive, Os né? próprios- não, Fagner. todos os jogadores. Sim. Todos os jogadores. Se todos esses jogadores tiverem a mesma atitude que o Rojas, acaba o time do Corinthians. Quebra o Corinthians. Né? E acho que até isso foi citado na. Olha a responsabilidade, a irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né? Então, cada dia é uma notícia diferente do Corinthians e notícia ruim. Muito bem. Comentários na live aí, Cacau. Vamos lá. O Rubens aqui, dando mais uma aqui que entrou contra o Corinthians, né? O Léo Santos, zagueiro, hoje no Guarani, também entrou na justiça contra o Corinthians. Essa eu não sabia. Turquinho fazendo uma reflexão, né? Sendo os clubes empresas normais, por que o Estado não executa os clubes e, sobretudo, os grandes clubes que muito devem ao INSS, financiamentos e refinanciamentos, impostos estaduais e municipais, entre outras dívidas de cunho público? Não é essa a questão. Que a gente está colocando aqui, essa questão do INSS, todos os clubes, é a última coisa que os clubes pagam. Ele vai pagar porque quer ver o dinheiro no bolso do jogador. E começa a fazer refinanciamento. E o INSS permite isso, vários refinanciamentos. Então é isso que vai virando uma bola de neve e o cara vai empurrando com a barriga e vai pagando refis. É isso que acontece, tanto no INSS quanto no fundo de garantia. Antigamente a brecha da lei não era o direito de imagem atrasado, era o fundo de garantia atrasado. Se atrasasse 3 meses, como é a lei até hoje, se atrasar 3 meses, você pode, qualquer contrato de trabalho, forma unilateral, você pode rescindir de forma Decisão unilateral, né? exatamente. Então, eu não vejo porque é muito. Se falar o Estado vai cobrar. Eu acho que o Estado tem outras funções do que cobrar clube de futebol e INSS. Se tem a prerrogativa do refinanciamento, o clube está pagando muito mais do que deveria. Né? Porque em isso tese, né? Não, deveria pagar muito mais, porque qualquer refinanciamento envolve juros e juros mensais. Então, não é simples assim. Né? Então, eu não sei se o que o INSS faz o que ele faz com qualquer outra empresa. Né? O clube não tem nenhuma, nem para o bem nem para o mal. Tem direito de refinanciamento, vai fazer. A Mara chegando aqui, boa tarde, amigos. Boa tarde aí para Mara. Valeu, Mara. O Juliano aqui falou sobre a história do Corinthians ser réu primário. Ele fala réu primário nesse tipo de caso. O Corinthians nada é mais afeita com extorsão mediante sequestro. Aí, palavras do Juliano. E aqui ele falando que o Corinthians está devendo até para o pipoqueiro do Itaquerão, da Neoquímica Arena. Tava vendo umas marmitas até antigamente, né? Tá todo mundo. A verdade é a seguinte, Cacau. Se não fosse um clube de futebol, fosse qualquer outro tipo de empresa, nesse país já tinha quebrado. Mas o futebol é tratado de outra forma, com outros olhos, né? Exatamente. Então, o governo, até o próprio governo olha de outra forma para os clubes, né? Se pensar a própria dívida do estádio, essa dívida aí teria sido executada há muito tempo. O Anel Químico era para estar em poder da Caixa faz muito tempo. E times da Europa, por muito menos, já quebraram. Pediram falência, tiveram que começar de novo em divisões amadoras. É que aqui o pessoal passa um pano largado, né? É por causa de torcida. Você imagina hoje um campeão, né? O Corinthians sumir. O Corinthians tem dívida que, se somar tudo, já 2 bi de dívida. Então, mas vamos supor que o Corinthians como clube suma, né? Imagine a massa de torcedor, entretenimento, tudo que gera de emprego e renda para não só para o clube, né? Para os intermediários, televisão, patrocinador, uma série de venda de camisa, tem uma série de coisas que se influenciam. Não estou falando que isso é certo. Se não fosse um país sério, uma coisa assim bem, a coisa seria mais controlada, né? Teria que acabar essa irresponsabilidade desses caras do que estão fazendo. Mas, por exemplo, o caso do Mano. Como que seria acionar o Duílio na justiça? O que ele fez de errado? Legalmente, não fez nada de errado. Agora, moralmente e eticamente, zero. Né? Só que a lei é como já fala, né? O legal. Legalmente não tem nada errado. O contrato estava certo lá, o clube aceitou, estava na gestão dele. Não fala que não pode fazer um contrato para gestões posteriores. Então, legalmente não tem nada de errado. Então, é meio complicado, né? A gente entra daí no subjetivo, né? E você para e pensa, né? Foi anunciado ano passado com toda a pompa. O Corinthians ultrapassou 1 bilhão em faturamento.
E ainda assim consegue quebrar, né? Tá quebrado. Impressionante. O Corinthians vai melhorar se ele conseguir fazer como o Flamengo fez. Porque a arrecadação do Corinthians e Flamengo são muito superiores às outras equipes. Então vai ter que ter um tempo, parar com essas contratações loucas, parar de contratar, o time vai ficar fraco, vai sofrer, para sanear as dívidas, o que arrecadar para pagamento de dívidas, zerar isso, para daí começar a arrecadar e investir no time. Se não parar aí 2, 3, 4 anos, o futuro do Corinthians é triste. Vide o Cruzeiro, que são valores bem menores, proporcionalmente bem menores, com arrecadação bem menor, mas o Cruzeiro teve anos de ouro ali, 2, 3 anos de ouro. O amigo que está hoje não está pior por causa da compra pela SAF do Ronaldo lá. E vendeu por uma mixaria também. Mixaria, para não falir, porque não ia conseguir. O time estava na Série B, estava indo para o 3º ou 4º ano de Série B. Teve ano que chegou a brigar para não cair para C. Não cair para C. Um time como o Cruzeiro, que tinha sido campeão 3 anos antes da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil e bicampeão brasileiro também, Campeonato Brasileiro. Então, há pouco tempo. A conta chega, né? Chega, uma hora chega a conta. Chegou feio pro Cruzeiro. Muito bem. E agora, falando em time que está se reestruturando, Cacau, vamos falar de que eu não tenho muita simpatia, né? Mas os caras estão fazendo o que se esperava, né? O sábado não foi só dia de Fla-Flu. Foi também um momento representativo para o Flamengo, que apresentou oficialmente à Caixa o projeto para a construção do seu estádio no terreno do Gasômetro, lá no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre o Rodolfo Landim e o Carlos Vieira, presidentes do Flamengo e da Caixa, respectivamente. O encontro aconteceu na manhã de sábado, na Gávea, e outro presente na reunião foi o sócio do clube, o Marcos Bodin, que há alguns meses foi nomeado por Landim como responsável pela negociação do estádio. O Bodin tem experiência no mercado financeiro e imobiliário. E essa não foi a primeira reunião entre Flamengo e Caixa. Em dezembro, o Landim se encontrou com o Sérgio Bini, o vice-presidente. As partes seguiram contato até esse novo encontro com a oficialização do projeto. O Flamengo considerou a reunião positiva e que o principal objetivo do clube é reforçar o quanto o projeto pode ser benéfico para a Caixa, além da revitalização da zona central da cidade do Rio de Janeiro. O que antes era apenas um diálogo entre as partes, agora já está oficializado no papel. O Flamengo ainda aguarda para enviar uma proposta para a compra do terreno, que pertence a um fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em 250 milhões de reais. Então tá aí, Cacau, o Flamengo agora pretendendo construir o seu estádio lá na região do Gasômetro. Confesso que eu não conheço, mas aqui dizendo é a zona central do Rio de Janeiro. Também não conheço bem o Rio, mas não, essa região aí não sei nem de onde que se trata. Mas fica a pergunta, né? Tendo o Maracanã praticamente à disposição, será que é interessante ter um novo estádio do Flamengo? Que eu penso também o que foi a Arena MRV, né? Do Atlético Mineiro. Tem o Mineirão e o Independência, né? São estádios muito bons lá de Belo Horizonte. E aí o Flamengo tem o Maracanã, né? E se não puder, tem o Newton Santos, que o Botafogo pode ceder. Será que é necessário ter mais um estádio, né? Um estádio próprio? Ainda tem o São Januário do Vasco também. São Januário do Vasco, né? Mas o Flamengo dificilmente jogaria em São Januário, né? Mas enfim, às vezes tem aquela... É que assim, obra sempre gera discussão, gera desconfiança, né? Fazer uma obra que se sabe quanto que vai gastar. Se tratando de Brasil ainda. Exatamente. Então, e será que é necessário hoje um estádio para o Flamengo? O Flamengo já tem construiu um CT que era o que precisava. O Flamengo treinava na Gávea. Na Gávea pequenininho ali, o campo horrível, estrutura zero. Fez o Ninho do Urubu lá, só nos preocupou com as categorias de base, visto o que aconteceu. Alojamento de categorias de base. Mas fez um CD de primeiro mundo, tudo. Será que precisa ter um estádio? O Flamengo precisa ter um estádio hoje? As grandes empresas hoje estão vendendo o que tem de patrimônio e alugando, que fica mais economicamente viável. E o Flamengo está indo na contramão. O Atlético Mineiro foi na contramão.
Será que a conta vai chegar também como chegou para os outros times? Não sei. Porque é diferente, tem que ser talvez costurado um grande acordo com empresas, com coisas que provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Como foi o caso do Palmeiras. Palmeiras não põe um tostão no estádio. Foi construído para a empresa, há quanto tempo que demorou, foi uma novela para ficar pronto esse estádio. Agora tem o problema dele. Ele tem o estádio, mas não tem. Né? Tem só nos dias de jogo. Então, mas às vezes nem no dia do jogo, porque agora com o problema de gramado, começo do campeonato não vai poder jogar lá porque vai ter show. Então o Flamengo tem, o Palmeiras tem, não tem o estádio. O Flamengo não sei qual que é o tipo de acordo que vai ter, o que vai acontecer. Mas eu não sei se seria um investimento que eu faria, né? Pensando somente com os olhos de administrador, vamos falar assim. Não sei se seria sendo que você tem o Maracanã, que é administrado pelo consórcio Fla-Flu, você tem o Maracanã à sua disposição. Então, são anos de concessão, né? São muitos anos, contrato longo. Né? Tanto que a semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco é mando do Nova Iguaçu agora, né? E o Nova Iguaçu quer jogar no Maracanã, tem que ter autorização do consórcio Fla-Flu, e me parece que eles não estão querendo dar autorização porque o jogo é com o Vasco. Né? E daí o Vasco conseguiu autorização através de mandato de segurança, né? Agora Nova Iguaçu, não sei se... Então, mas eu acho que... Não sei se é interessante um estádio agora para o Flamengo. Sinceramente, eu não consigo. E esse estádio vai ser para quantas mil pessoas? E se tratando de Flamengo, eles não vão querer pôr pouca gente, né? Exatamente. De 60 mil para cima. 60 mil para cima. O do Atlético lá é 30 mil. O Atlético que tem a torcida de massa fez um estádio para 30 mil pessoas. Será que é interessante isso? Isso você vai encarecer o ingresso, porque você vai querer, ou vai começar a mandar jogo no Mineirão para ter mais gente e faturar mais. E aí aí o Flamengo vai deixar de jogar no Maracanã? Não acho legal. Muito bem, aqui o Juliano na nossa live nos informando onde fica o gasômetro, Cacau. Fica ao lado da rodoviária Novo Rio e é próximo ao Maracanã e São Januário. Informado. Não, aí me localizei mais ou menos aí, mas o São Januário eu não conheço, mas eu não sabia que São Januário é tão perto assim do Maracanã. O Maracanã é a região central realmente. Muito bem, e agora para finalizar fica o convite para vocês que nos acompanham aqui na Rádio Alfa FM, porque nessa noite é noite de rodada dupla na Esporte em Destaque, com transmissão simultânea aqui da Rádio Alfa. Teremos os jogos da Copa Chocolate, Cacau. 2 partidas nessa terça-feira. A partir das 19h45, confronto Nova Imagem contra Só Tapa. E aí, na sequência, às 20h45, será a vez de Anhumas e Pitaco. Rodada dupla aí da popular Copa Chocolate. Estaremos lá, vocês vão ouvir nossas vozes mais um pouquinho hoje à noite aí aqui na Rádio Dá uma Alfa, poupada agora à tarde. Tem que dar uma segurada. Né? No Esporte em Destaque também aqui na Rádio Alfa. Vamos lá para cobrir. Vamos ver como que tá essa Copa Chocolate aí, que é tradicional aí na cidade. Vamos ver se a gente leva o nosso chocolate também para colaborar com a campanha aí do Biro lá, o pessoal da prefeitura. Eu estou olhando uma olhada aqui, eu quero saber onde é que está o seu time. Inimigos do Fim. Inimigos do Fim, não é meu time, não é Inimigos do Fim. Não, eu sou do time dos Inimigos do Fim, mas não desse aí. Muito bem, reta final, Cacau, suas considerações antes da gente encerrar mais um programa. Isso aí, valeu Vinícius, valeu todo mundo que participou, bastante gente aí participando aí, audiência legal aí da nossa live. E isso aí, vamos acompanhar aí os acontecimentos dessa tarde, dessa noite aí. Amanhã voltamos com mais informações aqui no nosso Alfa Resenha. Quem quiser acompanhar um futsal da Copa Chocolate, estaremos à noite também aqui tanto no Esporte em Destaque quanto aqui em cadeia aí com a Rádio Alfa para a gente transmitir essas partidas de hoje a partir das 19h45. Um grande abraço a todos, até amanhã. Sempre um prazer estar aqui, Vinícius. É isso aí, valeu Cacau, valeu todo mundo. Amanhã então, a partir do meio-dia, estaremos de volta para falar desses resultados da Copa Chocolate. Amanhã tem a associação entrando em campo também pela Taça São Paulo e falar dos jogos da Copa do Brasil e Libertadores. Grande abraço a todos, fomos embora, valeu!